Eles haviam parado de pedir ajuda. A esperança era uma moeda que já não podiam mais pagar. Reduzidos às últimas balas, uma equipe SEAL estava encurralada presa contra a pedra fria e implacável de um desfiladeiro que já havia reclamado vítimas demais. Nenhum piloto ousava voar naquele vale. Nunca mais. Então os rádios e o mundo ficaram em silêncio. Do posto avançado, um som cortou o ar. Um uivo metálico baixo crescendo rapidamente. Não era o som do resgate, era o som da vingança. E quando o rugido dos motores sacudiu o próprio céu, cada homem no solo congelou os olhos erguidos em descrença porque se lembravam daquele som. E um sussurro como uma prece rompeu o silêncio. Ela voltou. Conte-nos de onde você está assistindo nos comentários. E se você acredita que as histórias de verdadeiros heróis nunca devem se calar, inscreva-se. O rádio crepitou uma vez, uma centelha desesperada no vazio digital, e depois se quebrou em uma tempestade de estática. Uma voz fraturada pelo terreno e pelo terror lutou para atravessar. Índigo 5. Contato ao norte e leste. 2 abatidos. Pedido imediato. E então, silêncio. Um silêncio profundo e final mais alto do que qualquer explosão. Dentro da tenda de comando fracamente iluminada da base operacional avançada Herat, todas as cabeças se voltaram para a mesa de comunicações. O ar já espesso com o cheiro de poeira e café velho tornou-se pesado, carregado pelo peso de medos não ditos. O operador reproduziu a transmissão aumentando o volume ao máximo. Mas as palavras terminaram da mesma forma. Estática. Nada. Um jovem tenente marcou a grade no mapa de parede sua mão, hesitando por um instante antes que o marcador tocasse o papel. O círculo vermelho pousou sobre uma linha irregular de topografia designada como linha cinza 12. Mas ninguém a chamava assim. Para os soldados que tinham de viver e morrer naquela terra, era conhecida por outro nome, o corte da sepultura. Um corredor de rocha e vento que havia apagado drones do céu, engolido um helicóptero de reconhecimento inteiro e consumido uma patrulha inteira sem deixar rastros. Era um lugar onde os sinais iam para morrer, e muitas vezes os homens também. A tenda caiu em um silêncio pesado e opressor. Ninguém se ofereceu para cobertura aérea. Ninguém precisou dizer por quê. Todos sabiam o que era o Vale 8 para as aeronaves. Era uma caixa de morte projetada pela natureza e aperfeiçoada pelo inimigo. Um lugar onde mísseis terra-ar esperavam como víboras adormecidas nas sombras da pedra. O coronel, um homem cujo rosto era um mapa de uma dúzia de conflitos esquecidos, falou sem levantar a voz, suas palavras cortando a tensão. Alguém já voou pelo corte da sepultura e sobreviveu. A princípio, o silêncio pesou mais do que o calor do deserto. Então, um jovem oficial de inteligência com o rosto pálido engoliu em seco e murmurou: "Existe uma." Todos os olhos se voltaram para ele. Major Thompson Holt, codinome Tempest 3. 2 anos atrás ela atravessou sozinha. Aquele nome congelou o ar na tenda. Sua lenda era um fantasma que ainda assombrava aquelas bases avançadas, uma história contada em tons baixos e reverentes por mecânicos e chefes de tripulação. Sua corrida pelo Canyon havia salvado 10 homens, mas o custo fora imenso. Sua aeronave, Tempest 3, quase colapsou no pouso, sua estrutura torcida, seu espírito quebrado. E Holt havia sido afastada uma águia de asas cortadas. O maxilar do coronel se contraiu, um único músculo pulsando em sua face. Situação. Os dedos do oficial voaram pelo teclado puxando uma lista. Temporariamente restrita de missões de voo, senhor. Avaliação psicológica nunca oficialmente encerrada. A 94 quilômetros dali, o campo Daringer tremeluzia sob a névoa matinal, uma miragem de ordem em uma terra de caos. Thompson Holt estava sentada em um banco de metal amassado, próximo à boca do Hangar 4, o olhar fixo no fantasma nas sombras. Seu A-10 Tempest 3
Estava meio coberto por uma lona, parecendo cansado e esquecido. Sua pintura cinza estava desbotada com painéis sem retoque e uma faixa de metal nu que ainda mostrava as cicatrizes de sua última missão. Ela não estava autorizada a tocá-lo, nem sequer deveria estar ali. Mas todas as manhãs, aquele era seu ritual, uma vigília silenciosa pela máquina que era tanto parte dela quanto seu próprio coração. Um mecânico passou as mangas manchadas de graxa. Ele não parou, nem olhou para ela. Apenas deixou cair 2 palavras como contrabando a seus pés. Linha cinza. 12. Holt se levantou imediatamente. Nenhuma ordem era necessária. Nenhum briefing era exigido. O nome do vale bastava. Era um chamado que ela esperava havia 2 anos para responder. Ela atravessou o asfalto quente com passos firmes e decididos. Seu macacão de voo não estava fechado conforme o regulamento, o cabelo escapava do coque apertado. Ela não se importava. O chefe de equipe a viu se aproximar. Hesitaram, trocaram olhares, e um a um se afastaram. Eles se lembravam da corrida pelo canyon. Sabiam o que aquele olhar em seus olhos significava. Se ela estava voltando para aquele cockpit, era porque vidas dependiam disso. Ela subiu para o assento como se nunca tivesse partido. Seu corpo se movia com a graça familiar da prática. Suas mãos correram pelo console virando chaves os dedos, encontrando os lugares apenas pela memória. Os sistemas dormentes gemeram ao ganhar vida, relutantes, mas funcionais. Diagnósticos percorreram o visor principal. Uma ladainha de falhas e alertas. Combustível a 64%. Hidráulica em estado crítico. Flares duvidosos. Mas as armas estavam verdes. Isso bastava. Não era perfeito, mas o Tempest 3 voaria. A voz da torre aguda e alarmada cortou em seus fones de ouvido. Tempest 3. Você não tem autorização para decolar. Identifique-se imediatamente. Holt ignorou. Os motores rugiram, o som crescendo de um chiado para um grito ensurdecedor. Ela soltou os freios e empurrou o acelerador para a frente. O Hog, a fera que lhe fora proibido tocar, avançou arrastando uma pluma de poeira atrás de si, como um dragão ressuscitado sacudindo o sono de eras. Quem diabos acabou de decolar no Warthog? Gritou um controlador pelo rádio, mas já era tarde. A Major Tamson Holt já estava no ar, um anjo renegado em uma missão de vingança. E ela voava direto para a sepultura, acima da pegada empoeirada e extensa do campo Daringer. O Tempest 3 inclinou-se bruscamente para o leste, um espectro cinzento contra o azul pálido do céu da manhã. O ar estava calmo, enganosamente pacífico. Mas a mente de Holt era uma tempestade de cálculos e memórias. Ela não estava apenas voando, estava refazendo um mapa gravado em sua alma. Cada curva na rocha, cada bolsão traiçoeiro de vento cruzado. Cada crista onde um lançador de mísseis poderia estar escondido. O corte da sepultura não matava apenas com fogo, matava com silêncio. Ele atraía o piloto com uma falsa sensação de segurança. Então as rochas ganhavam vida e o céu desabava. Essa era a advertência que ela mais lembrava. Ela ajustou o compensador manualmente, as mãos lutando contra o toque rígido e estranho do manche. 2 anos de negligência haviam deixado marcas no velho pássaro de guerra. Os aviônicos tinham meio segundo de atraso, um atraso fatal para qualquer outro piloto. Mas o instinto de Holt preenchia essa lacuna. Aquilo não era voo guiado por software. Era voo por músculo e memória, uma dança entre mulher e máquina que nenhum computador poderia replicar. À entrada do cânion, ergueu-se diante dela uma ferida irregular na terra. Paredes íngremes de pedra rasgavam o céu, cortando a luz do sol em lâminas finas e afiadas. O vento, uma besta selvagem e imprevisível, sacudia o A10 de todos os lados, uma corrente projetada pelas próprias montanhas para virar pilotos descuidados e despedaçá-los contra a rocha. Ela desceu mais abaixando o Hog, até sentir o efeito solo, uma almofada de ar comprimido que a mantinha estável a poucos metros do chão do cânion. Era uma manobra perigosa e insensata.
era a única forma de sobreviver. De volta a Fab Herat, a tenda de comando fervia em um caldeirão de vozes em choque. Aterrisse-a agora! Ela está violando uma ordem direta, gritou um oficial, o rosto vermelho de fúria. Ela é a única chance. Deles, respondeu outra voz, calma, mas firme. O coronel os silenciou a todos com uma única mão erguida. Ele fitou o mapa, o maxilar travado como granito. A equipe de ataque Índigo ainda está respirando, disse ele em um tom baixo e perigoso. É isso que importa. Enquanto isso, no chão do corte da sepultura, o Índigo 5 lutava para resistir. Estavam presos nas ruínas de um galpão de gado destruído, o ar espesso com o cheiro de sangue e pólvora. Os sacos de areia jogados às pressas estavam encharcados e escuros com a vida que escorria dos feridos. As mãos do médico escorregadias de suor falhavam ao apertar um torniquete. O tripé do observador estava quebrado, suas pernas presas por fita adesiva, um monumento frágil ao desespero deles. Estavam encurralados, a munição quase acabando. A esperança uma vela trêmula em meio a um furacão. Mas então, o observador ergueu a cabeça, os olhos semicerrados, para o pequeno pedaço de céu visível entre as paredes do cânion. Uma forma escura e distante deslizou logo acima da rocha, movendo-se com velocidade e graça impossíveis. Espera! Murmurou ele a voz rouca. Os outros congelaram escutando, e então ouviram. Um rumor baixo que cresceu até virar um rugido. Um som que percorreu o vale como trovão preso sob a pedra. Era um som que só haviam ouvido em histórias. O som de uma lenda. Alguém ousou dizer o nome Tempest. E então, outro a voz quebrando entre alívio e descrença. Ela voltou. As palavras se espalharam pela equipe exausta como oxigênio, um choque de vida em homens moribundos. Acima deles, o Tempest 3 mergulhou no coração do corte da sepultura. As asas abertas, o nariz firme, sem escolta, sem autorização, apenas Holt e um avião de guerra construído para suportar castigos e entregar o inferno. O corredor se estreitou, as paredes de pedra se fechando até ficarem a apenas 80 metros de distância. O alarme de proximidade gritou um alerta frenético e inútil. Ela o desligou com um simples movimento do interruptor. Não precisava do barulho. Precisava do silêncio. Precisava de foco. Os motores rugiam em desafio ao terreno. Sombras se moviam ao longo das cristas. Figuras se abaixavam atrás das rochas preparando a emboscada. Holt manteve as mãos firmes no acelerador, os nós dos dedos brancos. O Tempest 3 tremia e gemia uma besta ferida, respondendo ao chamado de sua mestre. A zona de morte estava logo à frente esperando, mas se o corte da sepultura a quisesse de volta, teria que lutar muito mais desta vez. O desfiladeiro engoliu o Tempest 3 por inteiro. As paredes de rocha se fecharam espremendo o céu, até que a luz do sol desapareceu substituída por uma escuridão profunda e opressiva. Cada rajada de vento era um golpe físico à mão de um gigante, tentando empurrá-la contra a pedra impiedosa abaixo. A Major Thompson Holt lutava com os controles, os músculos ardendo, ajustando a aeronave manualmente, enquanto a memória muscular assumia onde a tecnologia falhava. Ela voava a 55 metros, depois desceu para 49. A 36, o chão do cânion virou um borrão vertiginoso e aterrorizante sob ela. À frente, sombras se moviam nas cristas. Figuras curvadas sobre tubos apoiados nos ombros, equipes de mísseis, esperando por uma assinatura térmica, esperando para matar. No solo, a equipe Índigo 5 se agarrava aos últimos vestígios de cobertura. O médico, as mãos agora manchadas de vermelho, trabalhava desesperadamente para estancar o sangue de um companheiro caído. O observador, com o tripé quebrado e preso com fita adesiva, símbolo frágil de sua esperança morrente, olhava através da mira. Quando o borrão das asas cortou o céu, ele congelou. Ela voltou, murmurou, e as palavras foram uma oração.
Pela primeira vez naquele dia, cabeças se ergueram por trás dos sacos de areia. A esperança, que até poucos instantes antes era um conceito estrangeiro, agora tinha um som, o rugido de um A-10 Warthog. O Tempest 3 mergulhou sobre a crista em um ângulo impossível. Holt apertou o gatilho uma vez. O canhão GAU-8 Avenger rugiu um som como uma tempestade ganhando forma física. Uma linha de fogo, uma torrente de projéteis de 30 mm despedaçou a crista de pedra. Poeira e rochas explodiram, engolindo as silhuetas escuras da equipe de emboscada. Elas desapareceram em meio à fumaça e aos estilhaços antes mesmo de dispararem um tiro. Holt não esperou confirmação. Sua tela esquerda piscou uma cascata de barras vermelhas, inundando o visor. Diagnósticos corriam em um fluxo frenético, flares inoperantes, combustível a 41%, estabilizador esquerdo instável. Instável, murmurou a voz baixa e rouca. Então fez uma curva brusca, puxando o Hog em uma guinada apertada e brutal ao longo da parede do cânion, a ponta da asa tão próxima que ela quase podia sentir a textura da pedra. Outro grupo de combatentes apareceu no terreno aberto abaixo, pegos de surpresa. Não havia tempo para travar o alvo. Nenhum software para ajudar. Ela mirou com um instinto, com a mira de ferro, com a memória de 100 voos de treino. O canhão latiu novamente, desta vez em rajadas curtas e controladas. Figuras caíram na poeira, as armas batendo contra a rocha. Outro caminho limpo. Seus olhos saltaram para o medidor de combustível. Estava descendo rápido. 37%. Ainda o suficiente para mais uma passagem, talvez duas se tivesse sorte. Na tenda de comando, um cronômetro apareceu na parede. Unidade rotativa 45 a caminho. 3 minutos até a zona de pouso. Não era muito, mas no corte da sepultura, 3 minutos eram uma eternidade. Holt subiu apenas um pouco, não para escapar, mas para provocar. Queria que os lançadores ocultos, os pacientes, se revelassem. O Tempest 3, a besta ferida, tornou-se a isca. A armadilha se fechou. Um flash infravermelho. Um traço de calor branco disparou da encosta oeste. Um míssil travou e subiu rápido, faminto por seus motores. Holt não vacilou. Ela girou o Tempest 3 na curva da parede do cânion, usando a formação rochosa maciça para mascarar sua assinatura térmica. O rastreador do míssil, confuso, perdeu o alvo. Seu nariz desviou e ele detonou no ar vazio, uma explosão brilhante e inútil contra a rocha. A onda de choque atingiu sua fuselagem, um golpe físico que sacudiu cada parafuso e rebite da estrutura. Mas o Hog, ferido e exausto, continuou voando. No chão do vale, o Índigo 5 agora se movia mais rápido os pés, tropeçando entre as pedras enquanto arrastavam os feridos. Eles ouviram o rugido do motor novamente, um som de desafio. Pela primeira vez, a esperança não era apenas uma palavra. Era um som mecânico, implacável, e estava lutando por eles. Mas enquanto Holt subia em um arco largo, a cobertura do cockpit vibrando com o esforço, algo na crista sul chamou sua atenção. Seus sensores térmicos pulsaram fracamente. 3 assinaturas quentes escondidas nas sombras, longe demais para fuzis. O ângulo estava errado. Eles não miravam nos SEALs, miravam mais alto no corredor de voo, nos helicópteros que se aproximavam. O estômago de Holt se apertou num nó frio e duro. A unidade rotativa 45 estava a minutos de distância, aeronaves pesadas, lentas, alvos perfeitos. Se aquelas equipes acertassem os tanques de combustível dos Chinooks, ninguém sobreviveria. Tempest 3 engajando a crista sul, disse ela pelo rádio. Não era um pedido, era uma declaração. O Hog mergulhou, o canhão rugiu, a pedra se despedaçou. Mas uma das figuras disparou antes que seus tiros as alcançassem. Um míssil riscou o céu, uma cauda branca brilhante cortando o ar. O alvo não era ela. Era o segundo Chinook, ainda circulando em seu padrão de espera. Sua tripulação totalmente inconsciente da morte, que vinha gritando em sua direção. Não havia tempo para pensar, nem tempo para calcular. Havia apenas o ato.
Holt puxou o manche com força, rolando o Tempest 3 por sobre o vale e mergulhando diretamente na trajetória do míssil. O sensor do míssil, um instrumento cego de destruição, mudou seu bloqueio. O calor dos motores de Holt era um alvo mais brilhante, mais imediato. A ogiva que antes caçava o Chinook desprevenido, agora a perseguia. Tempest 3. Aborte. Isso é uma ordem, gritou o controlador em seu fone, a voz fina e inútil diante do rugido ensurdecedor dos motores. Ela não respondeu. Já estava comprometida. O Rogue uivava pelo corte da sepultura em potência máxima, um animal ferido correndo pela própria vida. Luzes vermelhas piscavam no painel de controle, um coro frenético de alarmes, alertando sobre falhas iminentes do sistema. O míssil rugia atrás dela, diminuindo a distância com velocidade aterradora. Holt desceu ainda mais, raspando o chão do cânion. O altímetro marcava 33 metros. Cada crista irregular se erguia como uma guilhotina. O cânion curvava-se à esquerda, depois à direita, uma serpente de pedra. Ela seguia os contornos, cada manobra visceral drenando velocidade preciosa. O míssil ganhava terreno, sempre ganhando. O combustível caiu para 29%. O estabilizador esquerdo sacudia violentamente, ameaçando se soltar. Ela cerrou os dentes e resistiu, o corpo inteiro tensionado contra as forças G. Na tenda de comando, o silêncio era absoluto. Todos os operadores estavam imóveis, os olhos presos aos dados de telemetria que mostravam o Tempest 3 mergulhando na zona vermelha. Ninguém ousava falar. "Vamos, Holt", murmurou o coronel entre os dentes, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a borda da mesa. "Você conhece esse vale?" Holt alinhou o Tempest 3 com uma parede vertical de rocha, um beco sem saída. O míssil se aproximava agora a poucos segundos. Ela esperou. Esperou até que a pedra cinzenta e implacável preenchesse todo o seu para-brisa. Então, com tudo o que restava à velha fera, puxou o manche para cima. O A-10 escalou a parede do penhasco, vencendo o topo por poucos metros. O míssil não. Ele atingiu a rocha com uma detonação violenta e ensurdecedora. Uma cratera de 14 metros rasgou a parede do cânion. Estilhaços e fogo explodiram para fora, engolidos por uma nuvem de poeira e pedra pulverizada. A onda de choque lançou o Tempest 3 de lado, como uma mão invisível gigante, o arrancando do céu. Os motores tossiram, um deles falhando e soltando uma pluma de fumaça negra. Ela lutou com o manche, os braços gritando de esforço, arrastando o pássaro de guerra mutilado de volta ao nível. Exalou uma vez um único e agudo suspiro. Ainda voando, ainda viva. Abaixo, a equipe Índigo 5 tropeçava pelo terreno aberto da zona de pouso. O primeiro Chinook pairava abaixo as pás, levantando uma tempestade de poeira cegante. Os feridos eram içados para dentro. Holt circulava ao longe, um anjo da guarda ferido, vigiando seu rebanho. Índigo 5. Aqui é Tempest 3. Sua voz cortou a estática, firme como aço. Vocês têm 3 minutos. Eu manterei o céu limpo. Copiado? Tempest, respondeu o líder SEAL, a voz embargada de emoção. Você já fez isso. Um por um, os helicópteros ergueram voo pesados com os homens que ela havia salvo. Holt inclinou o avião deliberadamente acima deles. Nem rápida nem furtiva, queria que qualquer inimigo remanescente a visse. A sombra do Rogue se estendeu pela crista, uma declaração. A superioridade aérea havia retornado, e tinha um nome. O pouso foi brutal. O trem de pouso dianteiro, danificado pela explosão, dobrou-se no impacto, enviando uma vibração violenta por toda a fuselagem. O Rogue quicou uma vez um solavanco nauseante antes que Holt o estabilizasse e o conduzisse até parar na extremidade do asfalto. Ela desligou os motores. O silêncio repentino pareceu mais pesado do que todo o ruído que o precedera. As equipes de solo correram até ela, os rostos, uma mistura de espanto e incredulidade. Abriram a boca para falar e a fecharam novamente. O que havia para dizer Holt
Desatou o cinto e saiu do cockpit sem esperar uma escada. Suas botas tocaram o concreto com um baque surdo. Na beira do hangar, um SUV preto a aguardava. 2 homens em uniforme simples estavam ao lado do veículo. Major Holt disse um deles a voz neutra: "A senhora precisa vir conosco." Ela não se abalou. "Estou sendo acusada." "Não, senhora." Ela foi conduzida até um prédio sem janelas que nunca tinha visto antes. Lá dentro, um homem que ela não reconheceu estava sentado diante de uma mesa vazia. Ele abriu uma pasta. "Você violou uma diretiva de proibição de voo. Entrou em uma zona morta classificada. Engajou alvos com uma aeronave não autorizada." Ele fez uma pausa, virou a página. "E salvou 6 vidas. Neutralizou 11 inimigos. E impediu a destruição de 2 helicópteros de resgate." Ele a observou por um longo momento. "Você não parece preocupada." A voz de Holt saiu baixa e firme. "Já tive o pior dia da minha vida, senhor." Este não foi ele. Pela primeira vez, a boca do homem insinuou um leve sorriso. Ele fechou a pasta e empurrou pela mesa um único emblema de tecido preto. Não havia nome de unidade nem insígnia, apenas uma palavra bordada em linha cinza: Storm Glass. Holt o encarou não com surpresa, mas com um reconhecimento silencioso e profundo. Parte dela sempre soubera que um dia como aquele chegaria. Seu nome desapareceu das listas de serviço ativo. A lenda do Tempest 3 voltou a ser apenas uma história contada em sussurros. Mas em uma instalação remota e sem marcações, uma nova lenda estava nascendo. Seu A-10, remendado, repintado e aprimorado, agora carregava um novo nome sob o dossel: Storm Glass. Aquilo já não era mais uma guerra que ela estava lutando. Era o aviso antes que a guerra começasse. E acima dos cânions silenciosos do mundo, uma nova tempestade se formava, uma tempestade que rugia. O que significa atender a um chamado que mais ninguém atenderá. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E se esta história de coragem te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la.